Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui da Semana da Energia, aqui é o Bruno quem vos fala e, cara, hoje o Renzo vai trazer aqui em primeira mão dicas para você aumentar a vida útil das suas fontes e também bônus, né, das suas baterias. Então tudo que compõe a alimentação você vai aprender aqui a como aumentar a longevidade disso. E antes de eu continuar, peço para você já se inscrever, ficar com a gente até o final do vídeo. E eu quero agradecer aqui, Renzo, por mais esse vídeo, mais esse conteúdo fantástico aqui que a gente pode levar até você, graças à colaboração dele também. A gente tá até conversando aqui, né, Bruno? Agora eu tô devendo uma visita pro Bruno lá na Infinity. Legal. Uns dias nós vamos aparecer lá, nós vamos dar um pulo aí pra tá gravando alguma coisa, ver se a gente coloca fogo em alguma coisa, né? Você gosta de pôr fogo nas coisas? Vixe, adoro. Desde criança. Desde criança. Eu tava batendo um papo nos outros vídeos lá na live, lá. Mesma coisa, meu apelido, o pessoal me chama de perigoso. Aqui em Sacramento tinha um perigoso aqui, sabe? Que era um senhorzinho que andava na rua, às vezes ele brigou num bar, deu uma facada num tal, né, no bar. Aí eles apelidaram de perigoso. Eles falaram, você tá igual perigoso, olha, é perigoso. Tá certo. Vamos ver se o perigoso vai lá na Infinity logo pra gente pôr fogo em alguma coisa. Então vamos lá, Renzo. É o seguinte, pessoal, eu tô com o manual da fonte aqui. Às vezes eu sei que tem gente que nem lê o manual. Não, tem gente... Peraí. Para tudo aí. Tem gente não. Quem lê manual? Eu sou um cara chato, eu leio. Tudo que eu compro. Mas tá bom, né? Realmente eu sou mesmo. Não, mas por mais que eu conheça o equipamento, eu sempre leio o manual, sempre dou pelo menos uma folhada, né? Pra ver, né? O que tem, né? Eu só folhei. Não, mas assim, geralmente eu gosto de ler as coisas, eu gosto muito de leitura, então eu sempre leio. E no manual, pessoal, a gente já dá as dicas aqui, né? Pra aumentar a vida útil da fonte, evitar problemas, né? Legal. Então, assim... eu vou ler alguns tópicos do próprio manual, né, só para deixar assim bem claro que no manual tem isso, né. Então aqui ó, a gente faz a apresentação do produto e a gente fala aqui, ó, antes de instalar sua fonte, leia atentamente as recomendações abaixo, né. Então assim, a primeira coisa que a gente fala aqui, ó, utilize sempre extensões com bitola recomendada pelo fabricante e certifique que a tomada suporta a corrente gerada pela fonte, né. Então aqui, extensão recomendada, tá na tabela de características aqui no final, a gente sempre aqui, ó, recomenda, né, que a extensão, ó, tá aqui, ó, extensão 4 mm, mais 30 metros, né, então a gente sempre tem aqui as recomendações, né, para utilizar com aquele produto, né. Então isso aí é para uma fonte, uma fonte, sim, para uma fonte. Aqui, ó, não ligue em tomadas velhas ou frouxas que possam dar mau contato, pode danificar o equipamento. Aí vem duas coisas aqui, né. Tanto pode estragar a fonte, quanto pode colocar fogo no local onde tá ligado, né? Se ligar, fazer uma instalação incorreta, né, Bruno? Que aí vai gerar superaquecimento, vai derreter tomada, né? Então... quando tá com mau contato, só para o pessoal entender, a superfície de contato fica muito pequena e ali a resistência é muito alta. Então, na hora que passa a corrente naquela superfície de contato pequenininha, aquilo ali vira um ponto de calor e vai se estendendo para as adjacências. É onde põe fogo na tomada. Porque assim, uma tomada, pessoal, trabalha por pressão, né? Então você tem um material ali, né? Geralmente é cobre, né? E você vem com o pino e essa área de contato ela é menor do que o pino. Então, na hora que você coloca o pino, ela dilata para justamente gerar pressão, assim, né? E dar o contato. Com o tempo, a tomada ela vai afrouxando, não tem como. Entra e sai, ela vai afrouxando e não dá contato, o contato ideal mais. Então, a capacidade de corrente da tomada diminui com o tempo de uso, né? Então, prestar atenção nessa questão da tomada, né? Tomada ruim, né? Manter a extensão. O pino, geralmente, ele sofre desgaste, né? Que ele, às vezes, por faiscamento, alguma coisa, mas é muito menos do que a tomada, né? Que a tomada é onde, geralmente, dá o desgaste mesmo, né? Então, uma dica para quem for utilizar a fonte. Eu vou utilizar aqui na tomada do meu quarto, tem aquela tomada que está com mau contato, troca essa tomada. Troca a tomada, é uma coisa tão barata, cara, né? Sim. Uma coisa tão fácil de fazer, né? Geralmente o próprio pessoa que mexe com som consegue trocar, né? O curioso, né? Sempre consegue trocar, né? Não recomendo, né? Se a pessoa não tiver o conhecimento, né? Mas se for mexer, pelo menos ela desliga o disjuntor antes, né? Já vi uns vídeos lá que o pessoal xingava eu porque tinha umas tomadas minhas que estavam com mau contato. Eu ia lá e meti o fiozão dentro da tomada sem trocar. Eu falava, não vou trocar agora não, depois eu vejo isso aí. Eu tô com pressa aqui. E nunca trocava. Aí eu teve um vídeo que eu falei assim, gente, não sei o que de gambiarra, evita gambiarra. Aí o povo, e essa tomada aí atrás? Faço o que eu faço, não faço o que eu faço. Exatamente. Vamos lá. Se não tem as manhas, não entra, não.
Bom, vamos continuar aqui nas recomendações, né? A gente está lendo as do manual só para o pessoal saber que realmente vem, né? Descrito no manual. Aí que a gente fala aqui, ó, no tópico, aqui nesse caso aqui é o manual da Pro, né? Já é do modelo novo. A gente fala aqui, ó, a fonte usina Pro possui entrada full range e aceita tensões de alimentação de 70 a 260. No caso da Pro, que ela é full range, né? As que são bivolt, ela tem dois ranges de funcionamento, o range do 127 e o range do 220, né? Então, assim, que se ajusta automaticamente a tensão da rede, verifica a tabela de crédito para a faixa de tensão aplicável, né? Então, aqui é só um aviso da faixa de tensão que a fonte funciona, né? Aí no outro tópico aqui, ó, instale a fonte em local seco e arejado. Aí que vem o negócio aqui, ó. O seco nem tanto, é só um aviso mesmo, porque no som, né, instalar a fonte no local que não vai pegar água, né? O cara não vai instalar a fonte no local lá no cofre do motor, já aconteceu, viu? De chegar a reclamação que não, eu montei a fonte, mas não deu problema. Aí você vai ver, não vai mandar a fonte onde a fonte estava instalada, você vai ver, o cara instalou no cofre, do lado da bateria. É sério, meu. É sério. A fonte é a prova d'água, né? Tá bom. Então vamos continuar aqui. Nessa questão aqui, ó, arejado. Isso. Aqui é que vem a questão, pessoal. O pessoal costuma montar muito fonte em porta-mola, né? Faz aquele porta-mola bonito, eu concordo, fica show de bola, fica lindo, né? O problema é o seguinte, que esse porta-mola junta amplificador, junta fonte, processador, tudo equipamento que gera calor. E aquele calor fica preso ali atrás. Então, assim, vai fazer um porta-módulo, pensa na ventilação do porta-módulo. Tem que ter área de ventilação para fazer a troca de calor, para o ar quente sair e o ar frio entrar. Entendeu? Porque se a fonte ficar trabalhando com aquele ar quente ali, vai reduzir a potência dela. O amplificador vai armar a proteção. E o equipamento trabalhar superaquecido, a vida útil vai diminuir. É igual um motor de carro trabalhar superaquecendo. Legal. A vida útil vai diminuir, não tem segredo, né, Bruno? Um cuidado especial que eu tomo nos porta-módulos, especialmente os porta-módulos fechados, é justamente esse, forçar a ventilação dele. Isso. Eu coloco aqueles coolers de servidor, que são os coolers com maior fluxo de ar, né? Ou então aqueles coolers 220 que tem uma vantagem, não tem tanto fluxo igual o de servidor, mas são bem silenciosos. Sim. E aí eu faço um sistema com termostato. A hora que esquentou, ativo o cooler, troca o ar, né? E se tiver em plena potência, em plena performance, isso aí vai ficar ligado praticamente contínuo. Aí você já está num nível mais profissional, né? Não, mas tem que ser. Tem que ser. Sim, vai fazer um painel de módulo. Às vezes o instalador ou quem está montando não tem esse conhecimento às vezes para montar, né? Fala assim, mas põe a ventilação, ligou o som, a ventilação já liga e fica ventilando, né? O porta-módulo continuamente, né, Bruno? Porque você colocar a fonte dele no ambiente fechado, depois nós vamos fazer um teste aqui pro pessoal ver, nós vamos gravar um vídeo aqui, nós vamos abafar a ventilação da fonte só para o pessoal ver o que acontece. Legal. Né? Outra coisa aqui, ó, nunca instale a fonte em laterais de caixa de som ou outro local que apresente vibração excessiva. Aí você fala assim, mas e as caixas Bob? Né? Entendeu? Aí vai do instalador, que a gente estava comentando. Travamento da caixa. Você não vai parafusar um amplificador, uma fonte, numa lateral de uma caixa que está vibrando igual um pulmão ali, né? O negócio eu falei para ele, a caixa pulmão, né? Caixa pulmão, falando de vibra junto. Vibra junto. Então, assim, né? Vira uma bexigona ali vibrando junto, né? Por quê? O equipamento ele foi pensado, a gente passa cola em alguns componentes, travamento, ele é pensado para vibração, sim, mas não vibração excessiva. Porque a frequência do som começa a ressonar, chega num ponto que nada aguenta, né? Então, assim, tudo tem um limite, tem que ter as manhas ali da instalação, né? Saber fazer a instalação para não ter problema de vibração e começar a quebrar os componentes dentro da placa, né? Acontece, chega a fonte de assistência quebrada, você vai vendo porque o cara parafusou a fonte numa caixa de som que está vibrando lá junto com o alto-falante, né? Então, assim, só para o pessoal entender, tanto para módulo quanto para fonte, não tem problema parafusar na caixa desde que a caixa não vibre. Isso, justamente. O problema não é a caixa de som, o problema é a vibração. Exato. A gente fala aqui, né? Então eu falo, vai fazer uma caixa cuja traseira vai parafusar módulo, utiliza reforços estruturais. Eu sempre recomendo reforços estruturais, não só para isso, porque basicamente quanto mais travada é a caixa, menos cancelamento ela gera por conta dela vibrar, né? Lógico. Se a caixa pudesse ser de concreto, né? Travada, ia ser melhor ainda, né? Com certeza. A fonte trabalha, que é mais um tópico, que a fonte trabalha com tensão interna alta, assim, 392, que já é mais um aviso por segurança, né? Nem questão de dica de uso.
portanto não possui partes como que possa receber manutenção pelo usuário. Nunca abrir a fonte, há risco de choque elétrico. Então assim, a gente avisa que a gente deixa para não abrir a fonte que não tem conhecimento. Por quê? Um choque de 390 volts contínuo dependendo, parada cardíaca. Então assim, é sério isso, né? É uma coisa perigosa, né? Tem que levar bem a sério. Né? Paletó, na certa, meu amigo. Paletózão de madeira. Na certa. Na certa. Aqui, ó, outra coisa aqui, agora vamos falar um pouco aqui de dicas de uso da fonte, né? Aí já é para ajudar, na hora que você for usar a fonte, né? Antes de utilizar seu som, ligue a fonte algumas horas para que recarregue as baterias do seu som por completo. Cara, isso acontece demais. Aí a gente bate nisso até hoje, né? E a gente vê o que acontece. O cara vai pro evento com as baterias descarregadas. É a mesma coisa você sair de viagem com o tanque do carro vazio, meu amigo. Você vai ter que parar para abastecer, não tem jeito, né? Ou vai ficar sem gasolina. Aí a gente vai pro evento, chega no evento, junta um monte de coisa, né? Ele quer tocar com som alto, aí a rede já não tá boa, porque tem um monte de fonte ligada junto, com as baterias descarregadas, então nada dá certo, né? Não vai ter energia para a fonte carregar a bateria. Por quê? A rede já está sobrecarregada. Aí a fonte não vai conseguir carregar a bateria porque o som está ligado consumindo junto com... Né? Então são duas cargas ligadas na fonte, a bateria carregando mais o som consumindo. Sim. Então, gente, sempre recarregue as baterias antes de ir para um evento. Eu vou para o evento amanhã, deixa o carro ligado na tomada a partir de hoje. Deixa a fonte, faz flutuação, tudo automático. Larga ligado lá para amanhã as baterias estarem cheias. E não vai com o som tocando pro evento também não, senão não adianta nada. O cara sai 2 horas de rodovia e vai com o som moendo aqui lá. Não resolveu, né? Porque às vezes o alternador não consegue repor a carga que está consumindo. Né? Geralmente não consegue, porque o alternador é pequeno, né? Então assim, uma dica. Mantenha a fonte ligada o tempo todo enquanto o som estiver tocando. Tem gente, não você acredita. Liga aqui, cara, a gente recebe ligação de tudo quanto é lugar do país, né? O cara reclamando que a fonte não dá conta de tocar o som. Aí, como é que você está utilizando a fonte? Eu deixo o som ligado tocando e na hora que minha bateria descarrega, eu vou lá e ligar a fonte. É sério. Mas ela tem 2 papéis, velho. Ela tem que dar conta de recarregar as baterias e dar conta de tocar o som. Mas você entendeu? É falta de conhecimento, né? Não culpa as pessoas por falta de conhecimento, né? A gente vai, explica o cara, não sabia, não, beleza, tal, né? Então faz o teste aí, o cara faz o teste, depois eles até dão um feedback, deu certo, ficou bom, né? Beleza, mais uma dica, né? Após utilizar o som, mantenha a fonte ligada até que recarregue as baterias do SEM por completo. Por quê? Às vezes, dependendo daquilo que a gente volta aqui a falar, né? Que às vezes você está num evento, não tem rede suficiente para alimentar o som, né? Para manter a fonte ali, né? Tocando a potência máxima, você vai utilizar um pouco de carga das baterias, com certeza, né? Com certeza. Até porque a bateria está ali para isso, né? Então, assim, acabou de usar o som, deixa a fonte carregar as baterias. Você já ficar com elas cheias, né? E agora cai naquele tópico aqui que nós vamos falar, né? Deixar sempre cheia é melhor para a bateria. Por quê? Aqui, ó, a gente sempre fala aqui, ó. Quanto menos as baterias descarregarem e recarregarem, mais tempo elas vão durar. Então, a maior vai ser a vida útil dela, né? A vida útil das baterias está ligada aos ciclos de carga e descarga. Que é aquilo que a gente já comentou em algum outro vídeo aqui, né? A bateria, quanto mais vezes você descarregar ela e recarregar, menor vai ser a vida útil dela, porque a bateria, a vida útil dela está ligada aos ciclos de descarga. Então, um número finito e relativamente baixo de ciclos. Sim, 50, 60 ciclos que você descarregar ela aí, né, 80% ela já perde a capacidade dela. Então, pessoal, tentar manter a bateria sempre mais carregada, evitar de usar a carga da bateria, né, deixa a bateria só para uma necessidade mesmo. Você tem a fonte ali para isso, para alimentar o som. Legal. Né? Entendeu? Então tenta manter sempre a bateria o mais cheia possível, que sua bateria vai durar muito mais tempo. Legal. Né? E, cara, eu vou dar uma dica bônus aqui, essa aqui também com a minha experiência. Dimensione bem as suas fontes e o banco de baterias. Sim. Não adianta nada você seguir todas essas recomendações se a fonte estiver trabalhando, como o Renzo gosta de falar, enforcada. Enforcada, né? Sim. Então dimensiona bem o banco de baterias, já tem vários vídeos aqui no canal ensinando você a dimensionar. Sim. Dimensiona também bem as suas fontes, né, de acordo com a necessidade do seu projeto, que aí a probabilidade de você ter dor de cabeça cai consideravelmente. A questão seguinte, eu sempre falo, por exemplo, o pessoal às vezes liga aqui na fábrica, ele vai usar a fonte, porque a fonte serve para N aplicações. Até mais eu estava conversando, né, com um comercial aqui, de um pessoal que usa fonte para alimentar LED. E o cara já usa fonte nossa, então assim, ele usa uma fonte 120, a gente sempre recomenda. No LED é um uso contínuo.
A fonte vai trabalhar em carga máxima enquanto o LED estiver aceso. Então, o que a gente sempre recomenda? Não utilizar a fonte na capacidade máxima, entendeu? Porque se você utilizar a fonte na capacidade máxima, você vai ter uma vida útil reduzida. Porque a fonte não foi projetada para isso. Para a gente fazer uma fonte para trabalhar em uso contínuo, né? 24 horas por dia, ela vai custar muito caro, né? Vai ser uma fonte grande, você entendeu? Então, assim, quando a gente vende a fonte para essas aplicações, igual eu específica, né? Para alimentar algum equipamento, a gente sempre recomenda colocar uma fonte 120, até uns 80, 90 amperes contínuo, ela vai ter uma vida útil muito boa, entendeu? Então, assim, cai nessa questão de dimensionamento. Quanto mais livre, assim, a sua fonte de trabalho, menos enforcada a trabalhar, mais tempo ela vai durar. Então, por isso que às vezes compensa, eu preciso de uma fonte 120, né? Vamos dizer assim, a 120 vai ficar enforcada. Não, coloca uma de 160, uma de 200, por quê? A chance da sua fonte durar muito mais é muito maior. Entendeu? É igual um carro. Você pegar um carro 1.0, pôr na rodovia e querer andar 200 direto. O motor rapidinho vai bater pino, porque não foi feito para aquilo, né? Ele não foi feito para trabalhar na potência máxima continuamente, né? Nada, né? Nada. Isso aí, nada é projetado, a não ser que seja um equipamento específico para aquela aplicação. A gente tem, por exemplo, a linha de fonte bancária nossa aqui, que a gente usa aqui, ó, que a gente chama de fonte profissional, né? Ela tem entrada trifásica, a gente tem um modelo ali, depois a gente pode até mostrar. Ela é uma fonte que eu projetei para uso interno de bancada. Ela é uma fonte que ela é 400 amperes, ela pode trabalhar com 400 amperes contínuo. 24 horas. Sem problema, porque ela foi dimensionada para isso, entendeu? A gente abre até 500 amperes nela só por questão de pico, entendeu? Que tem algumas horas que a gente vai testar algum inversor, a gente tem que gerar um pico ali, mas é coisa rápida, então ela consegue fornecer os 500 sem problema. Mas ela foi projetada para 400 amperes contínuo, entendeu? Legal. Então, assim, ela foi. Só que é uma fonte muito grande, parruda, que custa caro, né? Então, assim, não é uma fonte comercial. Ela foi projetada para aquela aplicação. E só para o pessoal entender, esse conceito se aplica a fontes de forma geral, não só da usina. Sim, não, todas as fontes, Nenhuma foi projetada para você pegar ali. Sim. Até porque o consumo do som é dinâmico. Dinâmico, justamente. Você pegar ali, uma fonte de 120, eu vou drenar 120 24 horas. Não. A vida útil dela não vai ser longa. Até funciona. Funciona. Mas por tempo curto, vamos dizer assim, né? Se você pegar e ligar ali, ela vai ficar ligada. A gente faz teste disso continuamente. A gente pega uma fonte, põe numa carga aqui e deixa ela ali, ó. Com a carga máxima, a gente já fez teste de largar a fonte ligada meses ali, entendeu? Ela suportou, mas chega um ponto que os capacitores trabalham superaquecidos, então você vai perdendo a vida útil dos componentes da fonte, até chegar um ponto que ela vai dar problema. E a gente tem fonte ligada aí com capacidade menor, que já estão rodando há anos aí, sem problema nenhum, né? De queima ou de estragar, tá rodando, entendeu? Legal. Então, por exemplo, assim, igual a gente fala aquela recomendação do mínimo possível. Pega a potência ali da soma dos amplificadores, principalmente grave e médio, divide por 20, sim, certo? Então, vamos supor que num sistema cuja soma, grave e médio, dê 3.000 watts, 3.000 dividido por 20, 150 amperes. Sim. Aí, no mínimo, recomendado 150, mas para quem vai fazer isso para usar em festa, por exemplo, vai tocar a noite inteira em regime, médio de 200. Isso. Mesmo você sabendo que o mínimo seria 150, já põe de 200 só para trabalhar assim. Sabe, Bruno, eu falo assim, a fonte no sistema de som, ela é tão importante e ela custa tão barato. Sim, proporcionalmente. Proporcionalmente, pode fazer a conta, você que está assistindo aí pode fazer a conta. O quanto você gastou de alto-falante, de caixa, de bateria, de amplificador, e ver o quanto você gastou de fonte, você vê o tanto que a fonte representa pouco. E é tão importante. Sim. Você entendeu a questão? O coração do sistema. Aí o cara às vezes fala assim, não, eu vou economizar, eu vou comprar uma fonte de 120, sendo que ele precisaria às vezes de uma de 160. Cara, a diferença de preço é muito pouco. O investimento é muito baixo pelo retorno que você vai ter. Né? A durabilidade a mais do equipamento. Cara, chega a fonte aqui na assistência, de 10 anos de uso que você vê que o cara está usando corretamente, a fonte está sobrando no sistema, que às vezes vem para trocar um cooler, né? Porque o cooler tem vida útil, né? Porque ele é um equipamento que tem desgaste, né? Então, assim, ou uma solda, um mau contato, alguma coisa com o tempo mesmo que realmente acontece, uma solda fria, e se consertar a fonte, ela vai durar às vezes mais 10 anos, entendeu? Né? Legal. Então, assim, é saber utilizar o produto, cara. Essa fonte aqui tem quantos anos? Cara, essa fonte aqui, ó, só para o pessoal ver. Essa fonte aqui, pessoal, ela deve ter sido das... Eu vou te falar assim, eu não falo que ela é a primeira, que eu tenho certeza que não é.
mas ela foi entre as 10 primeiras que a gente fabricou lá no começo da usina. Era até Poison Electronics, né? Não era nem Spark, né? Adesivão de vinil, esse gabinete aqui, ó, era dobrado não era nem estamparia de metal, era numa empresa de corte dobra mesmo, né? Daquelas brutonas. Os furos a gente fazia tudo na mão, né? Então, assim, a placa era feita na mão, foi lá no começo, ó. Tá empoeirada aqui, pessoal. Depois nós vamos fazer o vídeo dela, teste de fogo nela. Você vê que do jeito que eu peguei ela de volta, de um amigo meu do Jacaré, eu dei um charger para ele era mais útil, né? E eu peguei ela de volta do jeito que ela veio. Ela tá aqui, ó, tá sujeira, pedaço de folha, e ela tá funcionando. Nós já testamos ela aqui, ela tá funcionando. Tá bom. Tá funcionando normalmente. Então, assim, uma fonte que tem aqui, essa fonte deve ser de 2007. 2007, tem 16 anos. 15, 16 anos. Vamos pôr 15, 16 anos. Tá funcionando. Porque ele usava corretamente. Usava no som dele, mas bem dimensionado, né? O som dele é um som de pequeno porte, que essa fonte aqui é uma de 50 amperes. Esse gabinete aqui era montado a de 50, a de 100 e a de 150. No mesmo gabinete, você pode ver que está sobrando espaço aqui, né? Então a placa das outras é maior, o dissipador é maior, logicamente. Então, assim, cara, você vê, ó, é um produto dos primeiros, tudo empoeirado, tudo sujo, e está funcionando corretamente. Porque foi usado corretamente, né? Nunca deu problema. Então, tá aí, dicas valiosíssimas para você aumentar a vida útil, não só da fonte, mas toda a alimentação do seu sistema. E só para o pessoal ver, eu falar que ela não foi usada, aí, ó, tem marca de tinta, tudo amassado, tudo ralado, aí, ó. Você vê que é uma fonte, olha aí, faltando que ela tá ralada. Não tem nem tinta mais, né? Na parte de baixo você pegar ali, ó, ela não vai ter nem tinta. Então você vê assim, que era uma fonte que realmente... E ela ficava ligada com um cabo de garrinho de bateria. Então ele usava isso para carregar bateria, para o som, para tudo. E a fonte tá aí, ó, foi usada corretamente. Durou Nunca até deve hoje. ter ligado invertido, né? Porque ela não queimou. Então funcionou e durou até hoje, ó. Então, mais uma vez, Renzo, a gente agradece aqui a sua colaboração para levar essas dicas até o pessoal, né? Muito importante. E não tem mais o que explanar, turma. A gente vai ficando por aqui. Aquele abração, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal.